XVI é considerado o século mais religioso do mundo ocidental. Não é à toa porque ele é o palco das reformas protestantes, das diversas reformas protestantes. Antes da gente entrar propriamente na reforma protestante, a sociedade medieval era uma sociedade que, no início do século XVI, passava por uma crise. Crise não no sentido somente negativo, mas no sentido também positivo. Um mundo novo nascia. Muitos dos contemporâneos nem estavam dando conta disso, mas muitas coisas estavam acontecendo que demonstravam que esse mundo estava se transformando rapidamente. Vou dar alguns exemplos. Diversas crises agrícolas, com fome, com pestes, estavam acontecendo na Europa no início do século XVI. Há uns 30, 40 anos atrás, em meados do século XV, ocorreu um grande cisma na cristandade com a existência de 2, 3 papas. E os medievais, como eram muitos religiosos, eles acreditavam que Deus puniria a cada um deles porque existiam mais de um chefe da igreja. Crise da sociedade medieval. Mas coisas boas também começaram a acontecer. Por exemplo, os descobrimentos marítimos. O Brasil, as Américas, as Índias, todos esses descobrimentos estavam acontecendo há pouco tempo para um homem do século XVI. Por outro lado, uma ampla reforma educacional, intelectual estava acontecendo com o Renascimento italiano, com o humanismo. A imprensa tinha acabado de ser descoberta. Pense no impacto disso. É mais impactante do que a internet hoje, a imprensa. Milhares de livros sendo produzidos, sendo publicados. Antigamente só copiava-se os textos à mão, agora não, a imprensa produzia textos, volumosos textos. Finalmente, a igreja da época passava por um conflito entre duas tendências que a gente chama de tendências conciliaristas e tendências papistas. O que quer dizer isso? Quer dizer que alguns da igreja diziam que quem era o governo máximo era o Papa. Outros, pelo contrário, diziam que o governo máximo eram os concílios, as reuniões de bispos. Tudo isso mostra como a cristandade medieval estava em crise, estava buscando novos caminhos, novas rotas. É nesse ambiente de novidade, de expectativa pelo novo, que a reforma protestante vai acontecer. Como é que ela acontece? Como é que se inicia isso? Um jovem professor, um monge, de uma universidade bem distante, no Sacro Império Romano Germânico daquela época, chamado Martinho Lutero, começou a se indagar acerca de um problema muito específico, que é o problema das indulgências. Ou seja, venda de determinadas cartas que dariam ao seu possuidor, aquele que adquirisse, a posse do perdão. Lutero não se conformou com essas bulas de indulgência e, através da leitura da Epístola aos Romanos, ele começou a defender a justificação pela fé, a ideia de que as pessoas não são justificadas pelo que elas fazem, por exemplo, comprar bulas de perdão, mas elas são justificadas pela graça de Deus e pela fé. A justificação pela graça mediante a fé. Quando Lutero publica as 95 teses, quando a gente fala 95 teses parece que é um texto enorme. Na verdade, 4 páginas de papel A4, pequenininho, que simplesmente aponta o caminho daquilo que estava errado e daquilo que ele compreendia como o correto. Então, a partir desse momento, desencadeia-se um processo inicialmente lento de reforma. A reforma vai crescer, vai se tornar cada vez maior, até atingir várias cidades europeias e vários reformadores, mas tudo começou como um pequeno riachinho que foi crescendo até se tornar um rio
enorme, caudaloso. Nós também passaremos pelos 4 pontos fundamentais da reforma, que são um desenvolvimento posterior, que são a ideia de somente pela graça nós somos salvos, somente por meio de Cristo nós somos salvos, somente a fé é quem justifica e somente as Escrituras é que são a autoridade máxima da Igreja. Finalmente, 2 outras importantes contribuições da reforma vão ser a ideia de Lutero do sacerdócio universal de todos os crentes, ou seja, que clero e leigo é tudo igual, que todas as pessoas são sacerdotes umas das outras. E uma outra ideia muito importante é o estímulo ao livre exame das Escrituras, ou seja, todos, quaisquer pessoas, podem ler as Escrituras, podem ter acesso ao texto das Escrituras. Um segundo movimento da reforma, tão importante quanto o primeiro, é a chamada reforma radical, ou a reforma anabatista. Por que radical? Essa palavra não é muito bem vista. Radical, parece uma pessoa intransigente, mas radical deve ser entendido como aqueles que procuraram as raízes, que buscaram o mais profundo do cristianismo original. E todo esse processo foi desencadeado pela ideia que eles tinham do batismo. Para eles, o batismo não devia ser praticado com as crianças, com os bebezinhos, mas o batismo devia ser uma livre opção das pessoas na sua fase adulta. Então a reforma radical surgiu com esse questionamento a uma igreja que confundia cidadania com fé cristã, confundia o nascimento com a adesão à igreja. E começou a defender uma ideia de que a igreja devia ser uma comunidade de voluntários. Em terceiro lugar, nós estudaremos a chamada reforma anglicana ou a reforma inglesa, que é extremamente mal compreendida também. Na verdade, a gente tem 2 interpretações sobre a reforma inglesa. A primeira, que o rei Henrique VIII, com problemas matrimoniais e sexuais muito grandes, resolveu se casar novamente, abandonando a sua primeira mulher e se juntando a sua amante, Ana Bolena. Como o papado foi contra, ele teve uma ideia: vou criar uma igreja. Essa é a interpretação mais popular. A segunda interpretação acerca da reforma inglesa, da reforma anglicana, é a ideia de que o cristianismo inglês sempre teve uma relativa autonomia em relação ao cristianismo do continente, ao cristianismo romano. Surgido por volta do século III, ele, pelo fato de ser uma ilha, pela geografia, de ser sempre independente do continente, o cristianismo inglês sempre gozou de muita autonomia. E diante dos ventos da reforma que aconteciam no continente, com Lutero, já com Calvino, o cristianismo inglês também optou por uma via reformista e por uma ruptura com o cristianismo romano. Entre idas e vindas, sucessão de governos, de rainhas por outras rainhas, de reis por outros reis, uma confusão enorme, o cristianismo anglicano, a reforma anglicana, chegou a um consenso de que ele era tanto protestante quanto católico. Então, a reforma inglesa tem que ser entendida quanto uma reforma que manteve muito da tradição católica, mas também agregou muito da tradição protestante. Finalmente, a quarta reforma é a reforma católica. Houve também uma tentativa de reforma do catolicismo romano. Em países onde não ocorreu a reforma protestante, ocorreram diversas tentativas de
modificar a igreja do seu tempo. Os próprios católicos achavam que havia sido ultrapassados certos limites éticos e morais do clero, por exemplo. Então, dentro do próprio catolicismo romano, surgiu um movimento de tentar purificar a igreja dos desvios que estavam ocorrendo. E para isso, buscou-se uma purificação desses elementos estranhos e um retorno ao catolicismo original. Mas perceba que não é um retorno ao cristianismo original, é um retorno à tradição católica original. Obrigado.